Isso... Saiu como o melhor jogador em campo, sabia? Isso não dá para levar a sério. Tava vendo aqui, ó, Casemiro, melhor em campo. É a mesma coisa, tem aplicativo que estava dando para ele por conta do gol, nota 8. Peraí, você tem que contar o erro e acerto do jogador. Aí aquela coisa, aí é uma máquina que está ali processando aquilo, é uma inteligência artificial, um troço desse aí, não dá para avaliar. Né? Inteligência artificial, use com parcimônia e com atenção. Se você achar que ela vai fazer tudo para você, você está ferrado. E é o que acontece ali. Aí tem o algoritmo, não sei o que, então aí faz ali acertou X passo, que passo que acertou? Pro lado, tá, o passes em profundidade. Essas são uma das outras coisas cretinas dessas estatísticas, a maneira que as pessoas analisam. Errou tanto, mas que tipo de passe você tentou? Por exemplo, os zagueiros da Argélia trocaram o passe como ninguém no jogo contra a Áustria. Por quê? Ficou aquela enganação ali, aquele toquinho pro lado, acertou 150 mil passes, claro, ficou tocando pro lado e pro outro. Aí o camarada que tenta um passe para colocar um companheiro em condição de marcar um passe para, como se diz hoje, quebrar a linha. É interceptado o passe, o cara errou, agora dificuldade muito maior, né? São coisas bem distintas. É fazer prova de 2 e 2, 4 e fazer provas sofisticadas de matemática. São níveis diferentes. No primeiro jogo já tiraria o Casemiro e colocaria o Fabinho ali. Por mais que o Casemiro tenha qualidade, muita qualidade com a bola no pé, não tem mais a intensidade que o jogo de hoje exige. E o Casemiro, como ele já vem na terceira Copa do Mundo, já vem... Você vê o gol que o Brasil sofreu ontem com o Japão, é o mesmo gol que o Brasil sofreu contra a Bélgica. Croácia. Contra a Croácia? Isso! Que perde a bola no meio e se arrasta para tentar roubar essa bola, para tentar correr atrás. Quando o Casemiro tem que correr para trás, aí o pessoal falou assim, né, craque? Mas o Casemiro, no segundo tempo, jogou muito. Jogou porque ficou com a bunda lá atrás do Japão, se acovardando com medo. E aí ficou fácil jogar. Não, vamos lá. A gente fez o gol. Justo. Fez o gol. Ele fez um gol importantíssimo, mas não jogou nada. Então o grande problema é que o Brasil jogou extremamente engessado. E aí eu tenho falado isso desde o começo da Copa. Essa seleção está com diversos movimentos que, em algum momento que ele pegar um time que vai saber mapear isso, acabou o jogo. E não vai ter virada contra o Japão. Não é nem que o Brasil vai tomar 7, que aquilo aqui, esperar tomar 7, ninguém esperava. Mas erros estão sendo apontados desde o primeiro jogo contra Marrocos, que continuam sendo apontados ainda agora no quarto jogo do Brasil, e nada se faz para uma correção de rota que possa ser a correção para o Brasil tentar buscar um resultado melhor na Copa. Mauro. Que sufoco! O Brasil venceu o Japão por 2-1 com um gol heróico no final dos acréscimos. Uma vitória dramática que testou o coração do torcedor brasileiro. Mas será que esse resultado esconde os problemas apontados pela crítica? Antes do jogo, Mauro César, Craque Neto, Vampeta e Marcos Assunção detonaram a falta de repertório do ataque e a fragilidade da defesa brasileira contra a velocidade japonesa. Analisamos como essas falhas apareceram em campo, onde a seleção sofreu e como arrancou esse resultado no apagar das luzes. Assista até o final. Deixe sua opinião nos comentários. O Brasil mereceu a vitória de 2-1 ou o empate seria o resultado mais justo? Marrocos. Paquetá acaba perdendo a bola no campo de ataque e agora no erro de passe do Danilo contra a seleção japonesa. Nas duas situações, mostrou que o Brasil se perdeu coletivamente depois de um erro individual. Não consegue se ajustar para tentar minimizar esse erro, para tentar evitar que o destino seja justamente o gol do adversário. Quanto que isso passa pelo volante, pelo cabeça de área da seleção brasileira, que é o Casemiro, e também a sua análise com a partida no geral do camisa 5 da seleção brasileira. Ele teve erros no primeiro tempo, não só do gol, né? Passe errado, bola perdida no campo de ataque, ele que proporcionou início de jogada do time japonês. Ele não estava bem, acabou fazendo um gol, que evidentemente quando o cara faz um gol, isso... Saiu como o melhor jogador em campo, sabia? Isso não dá para levar a sério. Tava vendo aqui, ó, Casemiro, melhor em campo. É a mesma coisa, tem aplicativo que estava dando para ele por conta do gol, nota 8. Peraí, você tem que contar o erro e acerto do jogador. Aí aquela coisa, aí é uma máquina que está ali processando aquilo, é uma inteligência artificial, um troço desse aí, não dá para avaliar. Né? Inteligência artificial, use com parcimônia e com atenção. Se você achar que ela vai fazer tudo para você, você está ferrado. E é o que acontece ali. Aí tem o algoritmo, não sei o que, então aí faz ali acertou X passo, que passo que acertou? Pro lado, tá, o passes em profundidade. Essas são uma das outras coisas cretinas dessas estatísticas, a maneira que as pessoas analisam. Errou tanto, mas que tipo de passe você tentou? Por exemplo, os zagueiros da Argélia trocaram o passe como ninguém no jogo contra a Áustria. Por quê? Ficou aquela enganação ali, aquele toquinho pro lado, acertou 150 mil passes, claro, ficou tocando pro lado e pro outro. Aí o camarada que tenta um passe para colocar um companheiro em condição de marcar um passe para, como se diz hoje, quebrar a linha.
é interceptado o passe, o cara errou, agora dificuldade muito maior, né? São coisas bem distintas. É fazer prova de 2 e 2, 4 e fazer provas sofisticadas de matemática. São níveis diferentes. Mas eu acho assim que a atuação do Casemiro não foi nada boa no primeiro tempo, foi péssima. No segundo ele faz o gol, o time cresce também, o time muda e ele não é tão exposto, não fica tão exposto, que o Japão não joga mais. O Japão não joga mais. As situações que aconteceram no primeiro tempo não se repetem, que o Japão simplesmente ele se fecha, não agride, não contra-ataca. Não acontece praticamente mais nada, o Japão não finaliza. Foi um jogo de ataque contra a defesa. E acho que se o gol não sai no final, ia sair na prorrogação. O Brasil teria mais 30 minutos para pressionar e ia fazer. No momento, o Brasil correu o risco de. Foi ótimo sair no último minuto, porque assim não teve mais 30 minutos, começamos o programa aqui no horário, tudo ótimo. Você vai ter uma meia hora desse jogo para. Já estava num contexto ali nos últimos minutos que também não estava aquela afobação toda para atacar e fazer o gol, né? Acho que sai muito porque você sabe que tem mais 30 minutos, você não quer correr risco. Até surpreende ter saído gol naquele. Você não quer se expor, né? Aí o Tanaka perdeu a bola pro Ryan, né? Ele teve a chance de afastar o perigo, tentou sair jogando, estava cercado, o Ryan tomou a bola, o Bruno Guimarães fez o passe, o Martinelli teve muita tranquilidade e finalizou muito bem. Mas repare, foi a única chance assim, clara, porque o do Vinícius não foi chance clara, que a bola ele fez a jogada, ele chutou na trave, seria um golaço, né? Mas ali não, o Martinelli recebe a bola livre, dominada, ele e o goleiro, e ele finalizou a perfeição. Mas foi o único lance assim no jogo inteiro, o único lance assim, não teve, o Brasil não criou assim, situações claras de gol para finalizar, apesar de todo o volume. Foi muito mais na pressão do que outra coisa. E eu vejo muita gente que é muito fácil dessa hora, o Ancelotti tem estrela, o Ancelotti conhece futebol, sabe das coisas, porque o Martinelli fez o gol. Gente, desculpa, isso aí qualquer uma criança pode falar. Claro que ele é um grande técnico, que ele tem estrela, isso tudo a gente sabe, que ele conhece futebol. Ora, bola, descobriu agora que ele conhece futebol. A questão é que o trabalho dele tem que acrescentar mais. Sim. O Brasil tem que ter mais conteúdo. Eu acho inadmissível uma seleção brasileira não tempo fraco demais. ter dificuldade para sair jogando. E essa situação que você falou aí uma hora do Paquetá, e não foi só o Paquetá, um olhava para o lado, para o outro, para quem não tem o que fazer. Os caras montaram aquela linha defensiva de 5 homens, mais 4, deixou o jogador à frente e o Brasil tem a posse e não acontece nada, não se movimenta, não se desloca. Isso aí é trabalho do técnico, gente. Isso é trabalho dele, é dele a responsabilidade. O time não pode ser um time só que joga em transição, porque hoje o jogo não ofereceu isso. E aí foi na marra, foi na pressão. Vocês acham todo mundo inteiro, Mauro, todo mundo inteiro que seja Costa do Marfim ou Noruega? Você acha que ele volta com o mesmo time que saiu jogando hoje? Não sei. Deveria mudar. Não sei, sinceramente. Todo mundo inteiro. Sinceramente, não sei. Acho que vai ter muito tempo ainda para ele pensar nisso, né? O que me chama... eu tô falando assim, todo mundo inteiro... Você tiraria uma perna, no caso assim, vamos supor, Paquetá, e começasse como ele fez no segundo tempo. Mas é aquela questão. Aí ele vai jogar de novo com 2 no meio campo, contando que os caras da frente vão recompor contra o... se ele achar que o segundo tempo foi totalmente diferente, eu acho que eu vou começar... Porque uma coisa é o adversário que está intocado no campo de defesa, você tem um meio campo com 2 homens só, mas você está enchendo a área dele de jogadores. Uma coisa já começando o jogo 0-0. A outra é um time que também vai querer ocupar o meio campo, como foi o Marrocos. O Brasil estava também na prática ali, um 4-2-4, e o Marrocos dominou o meio campo. Até o Casemiro, eu falei e repito, naquele jogo ele foi muito criticado, mas a culpa não foi dele só não. Ele jogou mal, ele tem a sua responsabilidade, mas o sistema o desfavorecia. E ficava o Paquetá e o Bruno Guimarães se revezando para fazer o corredor direito ali e tal, porque tinha o Rafinha não fazia muito bem a posição, agora mudou. O Ryan faz aquele lado, o time já está mais definido. Eu não sei se ele vai mexer, tem muito tempo até lá, né? O jogo terminou agora e ele vai ter que estudar muito em função do adversário também, né? Ver quem vai ser o adversário, ainda não saberemos hoje ainda, só amanhã. A diferença do primeiro tempo contra Marrocos e a diferença do primeiro tempo contra o Japão foi simplesmente a postura do Japão. O Japão era um time mais que traído e que esperava o Brasil errar o passo para sair, como foi o contra-ataque do gol. Porque se o Japão tivesse a postura do Marrocos, que subiu um pouco mais e encurralou o Brasil dentro do primeiro tempo, naquela ocasião, o desenho da seleção brasileira foi exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Brasil frouxo, Brasil quando tinha a bola não sabia o que fazer, um Brasil que entregava gratuitamente passes para contra-ataque, só que Marrocos, ela é uma seleção que marca poucos gols também, né? A seleção marroquina é muito econômica. E o Japão da mesma forma, o Japão foi econômico. O Japão, se tivesse um pouquinho mais de ímpeto depois do primeiro gol, teria forçado o segundo e o terceiro gol. O retrato dos primeiros tempos
contra o Marrocos e contra o Japão foi somente a diferença da postura das duas equipes. O Japão jogava um pouco mais baixo, o Brasil tinha mais a bola. E contra o Marrocos, o Marrocos tirou inclusive até a posse de bola do Brasil em grandes momentos do primeiro tempo. Só. Então isso que me assustou. Porque a evolução, contra o Haiti, não houve teste. E, inclusive, no segundo tempo, o Haiti dominando várias ações do jogo. E contra a seleção escocesa, uma tragédia, tecnicamente falando, de seleção da Escócia. E que não ofertou absolutamente nada, a não ser bicuda lá pra frente, seja o que Deus quiser. Então, o que me causou, de novo, espanto foi... aquele primeiro tempo trágico, aquela coisa mal coordenada, aquele time frouxo, aquele time sem um mínimo de versatilidade para sair, para criar, para movimentar na frente, para criar um espaço para você ter uma bola estocada, uma bola pifada, não teve absolutamente nada. Nada. E só aconteceu o segundo tempo do Brasil porque o Japão, aí ele traz mais o jogo para dentro. Sim, e ele deixa de criar oportunidade nesses erros que o Brasil gerava. Porque a mesma dificuldade, a mesma lentidão para tocar, a mesma lentidão para pensar o jogo. E aí você começa, claro, com o Japão mais dentro da área, a levantar a bola para pegar o rebote. Então o Brasil começou a ter mais o rebote e com isso você pressionar um adversário assim encurralar. Tanto é que o primeiro gol nasce de um rebote bola aérea cruzada. Mas absolutamente em relação ao restante daquilo que poderia ter tido de evolução, time mais compacto, mais organizado, não houve. Não houve. Isso me chama muito a atenção, porque o Brasil está empilhando jogadores na frente, mas está esquecendo da construção. Então, assim, é o que eu tenho falado, pelo menos a minha opinião, desde o começo da Copa do Mundo até aqui. Se o Brasil não tiver mais jogadores de característica de meio campo nessa escalação, de 3 a 4 jogadores no meio, para criar, para infiltrar, para não deixar, por exemplo, num erro de passe, uma roubada de bola, o adversário entrar no seu espaço que você vai ter mais proteção, para você justamente contra-golpear o mais rápido possível. E lá na frente ter a opção de mais passe, de movimentação, o Brasil corre risco, sim, de ter a Copa do Mundo interrompida antes da expectativa das pessoas nesse exato momento. Ou do atleta, que é principalmente, a gente vem falando desde a primeira partida da Copa do Mundo, que é o Casemiro. Ao mesmo tempo que ele falha, nesse jogo, ele participa de uma falha, a falha não é individualmente dele, não é exclusivamente dele a falha do gol, mas ele participa do empate, então acaba o credenciando de vilão para herói. Casemiro é um cara que jogou com ele no Real Madrid, certo? Então ele já conhece muito bem, já sabe da capacidade, principalmente mental do Casemiro, que não é uma falta, não é um cartão amarelo, não é por falhar alguns passes e não estar bem como não esteve no primeiro tempo, que vai fazer com que o Casemiro se abata ou deixe de fazer um bom primeiro tempo. Então eu acho o seguinte, acredito que devido a esse conhecimento, devido a essa amizade, devido a todas as conquistas que ele teve com o Casemiro, a confiança dele é muito grande no cara. Isso é muito importante para o jogador. Isso dá moral para o jogador. O jogador sente quando tá mal. O jogador sempre sente. Ele é o primeiro a sentir, antes mesmo da torcida, que ele tá fazendo merda, que ele tá jogando mal. Ele é o primeiro. Ele não precisa da torcida, ele não precisa do jornalista, ele não precisa do treinador, ele é o primeiro a sentir que está mal no jogo. Mas o Casemiro, com muita personalidade, sabia disso e mesmo assim continuou. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu. Se não fosse o Casemiro fazer o primeiro gol, eu acho que o Brasil não teria força. Se não fosse esse primeiro gol, o Brasil não teria força para empatar. Para empatar se não fosse o gol do Casemiro. Nós estaríamos jogando até agora, provavelmente. E uma coisa, essa hora deveria estar nos pênaltis. E ele não substituir ele, né? Segurar até o final, né? É confiança, né, Marcelo? Se você tem uma confiança, já ganharam quantas Champions juntos? Então, é um cara que era o cara de confiança do Ancelotti no Real Madrid. Não deixa de ser na seleção, a gente viu. Jogou um primeiro tempo ruim, não estava bem no primeiro tempo e mesmo assim, ó, vai lá, meu filho, eu confio em você. Bora, vai lá. Mostra pros caras que eles estão errados, mostra o teu valor. E o Casemiro foi e empatou o jogo, sabe? E poderia ter feito um antes, né? A gente não tá falando. Uma outra cabeçada que o Casemiro deu numa jogada anterior de bola cruzada também, que bate na trave, bate na cabeça do goleiro. E ele não tira um Ryan também. Exato, então é... A única vez que o Japão foi, no segundo tempo, perigosa, foi quando teve aquela blitz da seleção brasileira, que o Casemiro cabeceou, e a bola bateu no cara lá dentro do gol e tal,
E aí o Japão, quando a bola chegou fora da área, saíram com 4 e fizeram aquele contra-ataque. Se o cara que recebeu a penúltima bola toca a bola para trás, vinha um de frente com o Alisson. E poderia sair um segundo gol ali. Foi a única bola. Então o Japão modificou a sua maneira de ser. E ficou, como o Zé Elias disse aí, ficou defesa contra-ataque. E é a calma que o Brasil teve de esperar uma jogada certa, e as jogadas foram saindo. Quer dizer, saiu o primeiro gol, e mesmo assim o Japão não mudou nada, como ele fez nas outras partidas, contra contra a Holanda, contra o Marrocos. A Suécia e a Tunísia. Tunísia, contra a Holanda, contra a Tunísia e contra a Suécia. Contra a Suécia, no final, eles sofreram um pouquinho, mas em nenhum momento deixaram de atacar. Hoje não, hoje eles abriram mão de atacar. Sim. E inclusive a mudança de um dos melhores jogadores da competição, que foi o Nakamura, que saiu pelo lado esquerdo e botou um lateral, que inclusive acabou, assim como o treinador do Brasil botou um jogador e ele fez o gol da vitória, o japonês, o treinador do Japão botou um lateral que acabou errando na última bola do que saiu o gol. Então é isso aí. Isso aí são coisas que a gente, como treinador, entende que pode acontecer. Agora, o Brasil realmente mandou no jogo, teve personalidade, teve tranquilidade. E você vê que mesmo fechando aquilo tudo, a hora que o Bruno Guimarães pega a bola, tinham 7 jogadores do Japão e só o Martinelli. E o Martinelli estava livre. Quer dizer que às vezes não adianta nada você estar com um monte de gente dentro da área se não estiver marcando. E aí, com toda a categoria, a inteligência e o passe, o Bruno Guimarães deixou o Martinelli na cara do gol. E ele muito bem colocou, tirou do goleiro com muita categoria. Então foi uma vitória justíssima. Sofrimento, realmente, mas por merecimento. Então, o que o treinador brasileiro fez, a coisa funcionou. O que o treinador japonês fez, acabou não funcionando. Tem também uma coisa, né? Esse tipo de vitória dá uma moral tremenda. É isso que dá aquela elevada no individual, no Martinelli que está entrando. Eu acho que se o Paquetá tiver a lesão comprovada, né? Porque parece que foi o que mais saiu puxando a perna. Sim, parece que o Casemiro não preocupa. O Casemiro já saiu andando normalmente. Eu acho que o Martinelli é o escolhido, porque ele está preparando o Martinelli para isso. Inclusive para começar o jogo, você acha? Isso. Eu acho que deve ser assim. Porque o treinador, o Carlo Ancelotti, ele dá sinais. Ele dá demonstrações, e aí você percebe aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está imaginando para o jogo. E essa é uma imaginação, né? Como a gente pode imaginar qual vai ser o adversário da seleção brasileira. Amanhã, às 14h, começa o jogo e a gente já vai saber qual vai ser o adversário da seleção do Brasil, né? Eu não sei, eu acho que é mais difícil jogar contra a Costa do Marfim do que... Tem uma coisa que eu acho assim, hoje o Martinelli funcionou porque o Japão estava dentro da área. Eu penso a mesma coisa. Ele estava dentro da área, aí ele funcionou. O problema vai ser contra a Costa do Marfim, que tem 3 jogadores de velocidade, de força. Você tem o peguei aqui, o QC, o Ulaí e o Sangaré, né? Sangaré. E na equipe da Noruega, você tem o Berg, o Berg, são 2 Bergs, né? E o Odegaard. Só o Odegaard lá. O Odegaard é o armador, esse é o armador. Mas é um time muito físico. Esperando bola o quê? O zagueiro talvez não te acompanhar para você girar e fazer um pivô, não existe mais isso, acabou. Então, o atacante hoje tem que trabalhar junto com o balanço da bola. Para onde ela está indo, eu vou tentar buscar esse espaço. Sai, vem por dentro da marcação, porque numa dessa, as 2 linhas japonesas estão aqui postadas. A linha central e a linha da defesa. Se eu não colocar o atleta entre essas 2 linhas para receber esse passe e já no movimento rápido, seja de primeira ou por fora, ou você pegar alguém que está te acompanhando por dentro, você não gerar essa opção, você vai ficar tocando bola para lá e para cá e vai ficar aquele muro branco na tua frente.
Então o grande problema é que o Brasil jogou extremamente engessado. E aí eu tenho falado isso desde o começo da Copa. E até queria aproveitar que o Mauro está aqui na mesa, porque muito do que diversos ótimos comentários e análises que você fez, Mauro, eu me lembro do mais, obviamente, requintado, que foi as vésperas de Brasil 7, Alemanha 1. Você, ao longo da Copa, apontava... Viu isso hoje? Então, diversos movimentos que aquela seleção fazia errado, de posicionamento, de falta de troca de passe, de falta de repertório. Essa seleção está com diversos movimentos que, em algum momento que ele pegar um time que vai saber mapear isso, acabou o jogo. E não vai ter virada contra o Japão. Não é nem que o Brasil vai tomar 7, que aquilo aqui, esperar tomar 7, ninguém esperava. Mas erros estão sendo apontados desde o primeiro jogo contra o Marrocos, que continuam sendo apontados ainda agora no quarto jogo do Brasil, e nada se faz para uma correção de rota que possa ser a correção para o Brasil tentar buscar um resultado melhor na Copa, Mauro. Eu acho que, assim, a primeira coisa que para mim tem que ser vista aí é o seguinte: muito se defendeu a contratação de um técnico estrangeiro. Eu sempre fui favorável. Sim. Porque há um sucateamento dos técnicos brasileiros. Eles estão aquém, e não só em seleção a gente vê isso, como também em clubes, né? Salvo algumas exceções. Eles ficaram para trás, eles se acomodaram, eles não tiveram capacidade de dar a volta por cima e agora ficam com o discurso de proteção de mercado, reserva de mercado, com o discurso de vitimização em alguns casos. Muito bem. A seleção brasileira teve o Tite em 2 Copas, não foi bem nas eliminatórias, mas nas Copas foi mal. Aí depois teve essa sequência aí com Ramon interino, Diniz interino, que poderia ter virado efetivo se fosse bem, porque o Ancelotti não veio, se o Diniz fosse bem, o Diniz ficaria. Aí o Dorival, que foi um efetivo que parecia interino e na prática o foi, aí finalmente chegou o Ancelotti. Para que chega um técnico do Real Madrid, gente? Um técnico do primeiro escalão. É para ser diferente desses caras. Então, o que eu imagino? Um time que tenha mais conteúdo. Ah, mas a característica dele é essa. Sim, mas eu espero mais conteúdo, porque é um técnico do primeiro escalão. Não apenas a questão da estrela, de saber lidar com a adversidade, tudo isso a gente sabe que ele tem. Eu acho que ele tem que trazer mais conteúdo para o time. E o time tem, de fato, problemas. Acho que o problema da saída de bola é um problema grave, especialmente porque o Brasil pode e deve ser pressionado na saída de bola em alguns momentos, e não dá para sair jogando de forma desorganizada ou usando chutão, né? A dificuldade de construir jogadas quando tem a posse de bola também ficou claro no primeiro tempo, especialmente. E no segundo, esse jogo de pressão, ele acaba encaixando por conta também da postura do adversário. O adversário, você não pode esquecer isso nessa análise de hoje, ele se acovardou. O Japão se acovardou. Ele fez aquilo que a gente discutiu durante a semana inteira. Como será o Japão? Vai enfrentar o Brasil ou vai ter receio? Então, teve receio no segundo tempo. Ficou ali encolhidinho, tomou o gol e continuou ali. Não chutou contra o gol, chutou uma vez. E sentiu. O Brasil conseguiu se impor. A vitória é justa, a estratégia deu certo, foi na marra, mas eu acho que isso é pouco para um técnico do tamanho dele. Eu espero que ele ofereça mais. Sempre relativizei o fato de ele assumir 1 mês e 1 ano antes da Copa. Mas agora ele tem tido semanas, não digo inteiras, mas dias seguidos de trabalho. Gente, de hoje, segunda-feira até domingo, são dias de treinamento, de convivência, de conversa, né, com os jogadores, de estudo do adversário. Amanhã, a essa hora, ele já saberá qual é o adversário. E faltarão ainda 5 dias para o jogo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É muito tempo. Dá para fazer muita coisa. Eu acho que é isso que se espera dele. Pelo menos é o que eu imagino que ele vai apresentar como técnico da seleção brasileira.